Shalom, shalom, shalom. Bora estudar um pouco. Você que tem dificuldade de leitura bíblica, vamos embora? 1 Samuel 3, de 1 a 11. Deus chama Samuel. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começavam já a escurecer, a ponto de não poder ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e lhe disse: aqui estou. Então correu até Eli e disse: aqui estou, por que me chamaste? Mas ele respondeu: não te chamei, volta a deitar-te. E ele foi e deitou-se. E o Senhor voltou a chamar Samuel, e ele levantou-se, foi até Eli e disse: aqui estou, por que me chamaste? Mas ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, pela terceira vez, voltou a chamar Samuel, e ele levantou-se, foi até Eli e disse: aqui estou, por que me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e quando ouvires alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então o Senhor veio, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, porque teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, que fará tinir os ouvidos de todos os que o souberem, todos que o soubessem ou souberem, tá? Eu quero ler a primeira página aqui para vocês, vou junto com vocês, tá? Comentário, palavra introdutória. Primeiro livro de Samuel revela-nos como Israel fez a transição de uma liderança militar provida pelo Espírito Santo de Deus à instituição da monarquia. O nome do livro é uma homenagem a Samuel. Olha, o nome do livro é uma homenagem a Samuel. Ele foi o último juiz israelita e o primeiro dos profetas. Lembrou? O último juiz israelita e o primeiro dos profetas. Ele ocupou o cargo entre a época dos juízes, período pré-monárquico, e a época do Estado e da realeza, período monárquico. Portanto, ele viveu na fronteira entre o governo divino e o humano, onde tinha o rei dos reis, que era Deus, e o rei, que é da terra, que o povo ele começou a querer e a gritar para querer um rei. Samuel, assim como Moisés e Josué, desafiou Israel a confiar somente em Deus. Primeiro, panorama histórico. O primeiro livro de Samuel abrange cerca de um século de história, contando do nascimento de Samuel até a morte de Saul. Este primeiro volume discorre a respeito da transição de governo, a vida em Israel, de Eli para Samuel, os dois últimos juízes da nação, Eli e Samuel. De Samuel para Saul e de Saul para Davi. Tá? Tempos de degradação. O livro dos juízes registra o declínio de Israel. A nação sofreu uma vertiginosa decadência espiritual. O povo e sua liderança degeneravam-se e tudo parecia irremediavelmente perdido. Eli e Samuel, inclusive, não conseguiram transmitir aos seus filhos o temor do Senhor. Olha a importância, nossa geração vai passar, mas nós precisamos deixar o nosso legado. Não podemos de maneira nenhuma negociar isso. Eu preciso ensinar meus filhos, nós precisamos ensinar nossos filhos, nossos netos, a amar o Senhor acima de todas as coisas. 2. Foi-se a glória de Israel. As investidas que os filhos de Abraão empreenderam no sentido de libertarem-se da antiga e contínua opressão dos filisteia, ou opressão filisteia, nem sempre foram bem-sucedidas. Portanto, a fim de livrarem-se definitivamente desse pesado jugo, os hebreus lançaram mão de um recurso que se tornou comum nos tempos de Josué. Eles enviaram a arca ao campo de batalha. Todavia, o povo não agiu dessa forma por reconhecer o poder do grande eu sou, mas porque enxergava nela um amuleto de sorte. O desfecho não poderia ter sido outro. Israel perdeu 30.000 homens
de infantaria naquele dia. A arca indesejada. E a gente encerra aqui e amanhã nós vamos para o ponto 2, tempos de avivamento. A arca indesejada. Os filisteus levaram a arca do Senhor de Ebenezer e Asdode. Os filisteus levaram a arca do Senhor de Ebenezer a Asdode e colocaram dentro do templo de Dagon, divindade filisteia, ao lado de sua estátua. Está lá em 1 Samuel 5, 1-2. Ali Deus manifestou-se. O ídolo foi lançado ao chão por 2 vezes. E na última vez ela se quebrou. 1 Samuel 5, de 1-6. Era a hora de os filisteus livrarem-se daquela indesejada e portentosa objeto. A partir deste episódio, a arca iniciou uma longa peregrinação até ser devolvida aos israelitas. 1 Samuel 5, 8-6 e 21. Então, Deus abençoe. Vamos junto nessa semana, né? Vai ser uma bênção e Deus continua nos abençoando. Estamos também em semana de jejum. Entra no jejum Sala de Jesus aí, EBD. Tarde ou de manhã, 6 horas. Vamos embora com a gente? Vamos caminhar. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus.